Olá, famílias, tudo bem? Eu sou o terapeuta Luciano Ribeiro e eu estou aqui para convidar vocês, para o quarto vídeo da nossa série sobre a codependência. Eu tenho certeza absoluta que, assim como os 3 vídeos anteriores trouxe muita informação e consciência, para as famílias, esse quarto vídeo também não vai ser diferente, tá? No final da série, eu gravo um vídeo falando sobre alguns tópicos, importantes da qual a doutora falou, tá? Mas agora eu convido você a continuar com a gente para esse quarto vídeo. Espero que, assim como os 3 anteriores foram bons, esse também seja. Tá bom? Vamos lá então para o quarto vídeo? Fico bem, sabe, assim, lá na clínica, e quando o paciente está sobre minha responsabilidade, eu sempre converso com a família. Eu entendo que tem algumas famílias que têm uma condição financeira muito boa, enquanto outras, né, não têm, mas esse não é o caso. Sobre quando o filho é internado, eu tenho uma reserva com isso, vou confessar aqui. As guloseimas, sim, em excesso que se manda pro familiar. É igual eu falei no início, eu sei que tem famílias que têm uma condição financeira, mas o filho vive lá dentro como se estivesse num spa. É queijo, é presunto, é leitinho, é suquinho, é todinho. E assim, a lista dele é quase que um decreto. Passou pelo juiz e o juiz decretou. Ele escreveu e a família imediatamente vai lá e toma tudo que ele pediu. Vamos falar sobre as duas funções. Uhum. A função do paciente, né? Porque na psicologia a gente trabalha com função do comportamento. Eu emito um comportamento porque esse comportamento está funcionando para mim. Qual é a função da exigência da pessoa internada? Por que ela faz isso? Uhum. Ela faz isso porque ela sente que o familiar tem obrigação de fornecer tudo o que ela precisa durante uma internação. É como se ele estivesse fazendo um favor de estar internado. Sim. E isso é um aspecto da codependência. Uhum. Né? É o abuso por parte do ente querido com o codependente. Ele abusa. Ele abusa. Abusa, né? Abusa. Custa caro também o abuso. Não é barato, não. Uhum. É uma via de mão dupla. Quanto custa isso depois? Custa caro. E, por outro lado, a família pensa, já que ele está internado, eu vou fornecer tudo que ele me pedir para ele ficar mais calmo, para ele ficar mais confortável. De novo, é o codependente querendo poupar o seu ente querido de sentir os desconfortos da vida. Exatamente. O que também não ajuda, né? Porque seu filho ele não precisa ser poupado. Ele não precisa ser poupado. Ele precisa aprender a administrar as questões da própria vida. No que você puder ajudar e que ele solicitar e que estiver dentro do alcance, que não for nenhuma futilidade, e você queira, tudo bem. Mas não vai parar de viver a sua vida para fornecer o que ele pede. Porque ele sempre vai pedir. Quando ele perceber que ali ele tem um codependente, na hora que o sintoma... Porque dependência química é uma doença, existem critérios clínicos, só que dentro desses sintomas está a manipulação. A manipulação é uma distorção cognitiva que a pessoa realiza, que ela passa pela distorção cognitiva para alcançar o objeto fim, que é a droga. Sim. Então, ela utiliza de muita manipulação para atingir os desejos dela. E ela pega com quem? Com o codependente. É o codependente que ela vai atacar. Uhum. Né? Isso faz parte do processo de manipulação do dependente químico, né? Ele sabe quem da família é o mais frágil, ele sabe que ele falando certo tipo de coisa, o familiar vai se preocupar, mas existe a manipulação ali por trás do que ele está dizendo, o interesse de se desvincular do tratamento. Porque o tratamento ele traz um desconforto pelo processo de abstinência, por encarar a realidade sem o processo de se anestesiar na droga. Então, o seu familiar que está internado, de fato, ele vai sentir um desconforto.
mas ele usa esse desconforto, a manipulação, para dizer coisas que não são verídicas, para ver se a família cede, né, e ele retorne para casa e, consequentemente, ao uso, né? Isso acontece muito. Exato. E é todo tipo de manipulação. Não é só manipulação sobre situações na clínica, mas é emocional mesmo, sabe? Eu acho que a mais comum que a gente escuta é: tudo bem, eu vou ficar internado, mas eu nunca mais vou falar com você, eu vou me mudar, eu vou fugir de você. Não vou voltar para casa. Eu não vou voltar para casa. São tantas, né? Mas assim, o foco está em como o codependente recebe isso. Se o codependente está tendo um acompanhamento psicológico, entende o desenvolver da codependência, essa pessoa ela já consegue administrar isso bem. Já não vai atingir ela como atingiria sem nenhum suporte. Então, terminando de responder a pergunta que você fez, o principal tratamento para a codependência é a terapia, é a psicoterapia com o psicólogo. Andresa, eu não tenho como fazer terapia agora, porque eu estou gastando muito com tratamento com o meu ente querido. Busque um grupo de ajuda mútua, como o Amor Exigente, o Naranon. São né? sem fins lucrativos, né? Isso. Busque grupos de ajuda mútua. Tem um caderno de escrita terapêutica. Como que funciona esse caderno? Você vai ali, é quase como um diário. Mãe, irmã, lembre-se quando você era adolescente que você ia lá e escrevia os seus sentimentos. Faça um caderno, pegue um caderno e comece a escrever como você se sente frente à situação do seu ente querido. Escreve os seus sentimentos ali. Vamos elaborar melhor os sentimentos que você sente. O medo constante pode evoluir e virar uma crise de ansiedade, e virar um transtorno de ansiedade. Né? A tristeza não tratada pode virar uma depressão. Né? A raiva pode trazer problemas cardíacos, do fígado, do rim, tantos problemas de pressão. Né? Então, é sério. O não tratamento da codependência não vai simplesmente trazer um desconforto. Não é só sobre isso. É prejudicial à saúde mental. Então, vamos ressignificar os sentimentos. O que seu ente querido faz e fez é de responsabilidade dele. E principalmente quando ele está no momento de abstinência. Qual é o momento de abstinência? Né? É o momento que ele quer fazer o uso, no momento da fissura, ou no momento que ele está muito tempo sem, eventualmente ele vai ter humor disfórico. O humor disfórico, então, é aquele humor desagradável, típico da abstinência. Né? Então, ele vai te ofender. Ele vai pegar no seu calo. Então, ele não vai ser agradável com você. O codependente ele é muito atacado. Ele ataca também, né? Porque ele tenta controlar tudo. E ninguém consegue controlar tudo da vida do outro. Né? Eu me lembrei de uma outra situação aqui. Famílias que aceitam o uso de droga dentro de casa, só para que o filho não esteja usando na rua, com medo dele morrer, mas dentro de casa, geralmente eu escuto assim, mas pelo menos dentro de casa eu estou tendo acesso a ele, estou vendo que ele está bem, entre aspas, né? Que está usando droga não está bem nunca, né? Mas também é uma codependência, né? Famílias que vão à biqueira, levam o filho, ou até mães que vão na biqueira, o filho fica em casa, a mãe vai na biqueira e pega uma dose da substância de preferência do seu familiar e volta para casa e dá para ele. Vamos lá. Se você é um familiar, um codependente que já fez isso ou que faz isso, é razoável isso? É só essa pergunta que eu quero deixar. É razoável você ir comprar drogas para o seu filho? É um buraco sem fim. Não há uma quantidade que ele vai ficar tranquilo e calmo. Só vai aumentar. E você está contribuindo para a doença do seu filho. Não aceite. O dia que seu filho usar drogas, alguma substância psicoativa na sua frente, ele rompeu uma barreira extremamente importante. A barreira do respeito e do pudor. Porque tem coisa que não se faz na frente do pai.
Ah, Andresa, mas tem filho que usa com o pai. Esse pai também está doente, né? Com certeza. Então, são dois dependentes doentes. químicos. Duas pessoas que estão passando problema. Internar os dois, né? E aí que tá. Então, se você participa do uso do seu filho em algum nível, você precisa procurar ajuda urgente. Isso ultrapassou o bom senso. Nenhum pai, em sã consciência, no seu estado normal, mental, vai aprovar que seu filho, que está se destruindo numa substância, faça uso. Então, não aceite, não compactue com isso, porque eu sinto informar, não haverá um limite, não haverá fim. É progressivo. Não tem. Sim. Você não vai chegar, ele vai usar essa quantidade, ele vai parar. Não vai. Ele pode parar por um dia. No dia seguinte vai estar lá. Ele pode parar por uma semana. Ele pode parar por um mês. Ainda assim, Luciano, não tem. Isso é muito importante. É uma informação para as famílias. Dá tempo? Dá, né? Dá. É uma informação importante para a família. Não existe um período de tempo para a gente colocar, se usou dia sim, dia não, se usou todo dia, é dependente químico. Se usou uma vez por semana, é dependente químico. Nós não temos essa abertura. Eu conheço pessoas que se encaixam nos critérios de transtorno por uso de substâncias, que só fazem uso de 3 em 3 meses. Essa pessoa, ela tem o transtorno por uso de substância, a dependência química, só que o período de uso dela é de 3 em 3 meses.